Bom dia, irmãos. Já viram que a minha voz hoje está muito má? Hoje a música não será de cana trilhada, mas cana rachada. Isto faz lembrar aqueles telemóveis que estão quase a acabar a bateria. Eu garanto-vos para falar até ter voz. Quando ouvirem o pi, sou eu que querer falar, já não conseguir. Mas que o Senhor me ajude. Fiz um esforço para tentar poupar a voz o melhor possível desde ontem e estou bem melhor, mas vamos ver. Eu hoje gostava de vos falar sobre um tema que é um tema que a todos diz respeito e que todos nós, em ocasiões especiais da nossa vida, nos deparamos. É quando estamos entre a espada e a parede. Nunca passaram por momentos desses em que, indo para a esquerda ou indo para a direita, a solução parece má e estão claramente encurralados entre a espada e a parede? Eu já passei por isso, eu tenho a certeza que cada um de vocês já passou por isso. E são situações nada agradáveis, mas são situações que, como vamos ver esta manhã, têm as suas coisas boas. Há uma passagem na Bíblia, que para mim é a passagem na Bíblia que mais descreve e que melhor descreve o estar entre a espada e a parede. Que é a passagem da Bíblia quando Moisés e o povo estão entre Faraó e o Mar Vermelho. Eu não conheço, poderá haver outra passagem que para vós vos diga mais neste assunto, mas para mim não. Para mim, esta é a passagem que melhor exemplifica o estar entre a espada, literalmente, do Faraó, e não uma parede, mas um mar que se assemelha a uma grande parede. E vamos ver o que é que levou até aí, e vamos aprender algumas coisas com o que se passou nessa passagem, apesar de ser subejamente conhecida por todos nós. Ou seja, eu não vos vou dizer nada de novo, mas espero, com a graça de Deus, de vos dizer coisas que sejam importantes e que sejam impactantes na vida de cada um. Espero também que não fiquem com a ideia da passagem desta manhã que uma criança uma vez ficou quando ouviu esta história na escola dominical. Essa criança chamava-se Joey e uma vez chegou a casa depois da escola dominical e a mãe perguntou-lhe: então Joey, como é que foi a escola dominical esta manhã? E ouvimos falar a história de Moisés que estava encurralado por Faraó e por Mar Vermelho. É curioso, então. Pois, e ele ficou encurralado e ele telefonou para Deus e disse: Deus, temos aqui um problema. E Deus mandou os G.I. Joes com os helicópteros buscarem as pessoas todas, passaram o Mar Vermelho e depois criaram uma ponte para passarem os demais, e depois de passarem todos a ponte, o Faraó ia passar na ponte e Deus mandou uns bombardeiros e destruiu a ponte e morreram todos. E depois a mãe para ele assim: certeza que foi mesmo essa a história? E ele assim: oh mãe, se eu te contasse a história que a Susana me disse, tu não ias acreditar. É assim que o mundo pensa. Se nós disséssemos que na altura havia umas aves, uns aviõezinhos que os egípcios inventaram, porque eles são muito inteligentes, se calhar o povo acreditava mais hoje em dia do que dizemos que o Mar Vermelho literalmente abriu. E portanto nós não somos tão diferentes do Joey. Não somos. E vamos então abrir as nossas Bíblias e abrir em Êxodo capítulo 13, versículo 18. Êxodo 13, 18. E vamos lendo passo a passo a história. Não vamos ler tudo de rajada agora, até porque a voz me falta, mas vamos lendo passo a passo a história. Nós vemos que, eu não vou ler o contexto todo, mas muito sumariamente, o povo de Israel foi libertado do Egito após muito tempo de cativeiro, nas mãos do Faraó. Eles eram escravos e, através de Moisés, o povo de Deus foi libertado. E, versículo 17, vamos começar pelo 17. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Nós vemos que eles, de facto, subiram a terra do Egito. Vemos também que Deus guiava o povo de Israel, e no versículo 21, vemos como o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Vemos aqui algo fantástico. Temos aqui Deus que libertou o povo de uma forma... Obrigado, Neto. Que libertou o povo de forma espetacular com pragas no Egito, que também, se o Joey fosse contar à mãe, não contava da mesma forma, de certeza. E nós acreditamos pela fé que assim aconteceu, muito embora o mundo não acredite.
Mas vemos que Deus libertou de forma espetacular e não de forma menos espetacular continua a guiá-los com as nuvens de dia e com a nuvem de fogo de noite. E é isso que estamos aqui a ver a nível de contexto. Esta passagem diz-nos, entre muitas outras coisas, a mim diz-me 4 coisas sobre os planos de Deus. A primeira coisa que vemos aqui sobre os planos de Deus é que nem sempre são lógicos. O plano de Deus para nós nem sempre faz sentido. Nós lemos que, quando eles saíram, Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto. Rodear. Mas, bolas, porquê é que não foi logo direto ao assunto? Vocês sabiam, e eu estive a estudar isto, o povo de Deus foi guiado por um caminho que significava colocar-se numa ratoeira premeditada. Ou seja, Deus colocou o povo a sair do Egito e a colocar-se numa posição em que de um lado tinha o mar, no outro lado tinha o deserto e à frente montanhas intransponíveis. Eu imagino aquela gente, movidos de lógica e movidos de muita razão humana, a dizer: mas bolas, Deus foi tão espetacular connosco no Egito e agora de repente parece que lhe falta a razão, falta-lhe a lógica. Então, mas que situação é esta? Nós agora saímos de lá, o faraó pode se arrepender a qualquer altura, porque nós sabemos que faraó é esse, nós passámos um mau bocado com ele, e de repente estamos aqui entalados, deserto de um lado, intransponível, mar do outro, nem pensar, montanhas à frente, nem pensar, que andamos aqui aos esses. Deixem-me dizer-vos que muitas vezes já vamos ver isso, a nossa vida nós deparamos com situações que não são lógicas, e que nós não percebemos: Deus, porquê? Porquê é que tu me estás a dar isto? Porquê é que tu me estás a dar aqui? Porquê este tempo de espera? Porquê esta dificuldade? Porquê que eu estou aqui nesta ratoeira? Porquê que eu estou aqui numa situação em que quer vir à esquerda, quer vir à direita, parece-me tudo mal? Porquê? Isto pode ser, muitas vezes, a espada e a parede, entre a espada e a parede, os nossos becos sem saídas, podem ser problemas financeiros, podem ser problemas de desemprego, podem ser problemas de saúde, podem ser problemas familiares, problemas de relacionamento. Tudo isto pode ser becos sem saída, pode ser situações em que ficamos entre a espada e a parede, em que olhamos para um lado e olhamos para o outro e pensamos: eu tenho que escolher o menos mal, porque parece que não há soluções boas. E tendemos sempre a culpar Deus, do género: Deus, tu meteste-me aqui, tu és o culpado, não há lógica nisso. Vamos ver que tudo tem lógica, mas quero-vos dizer que muitas vezes acontece isso, e aparentemente aqui estava um caso desses. Os planos de Deus nem sempre parecem lógicos. Vemos também que os planos de Deus são sempre concebidos, não é em cima do joelho, como nós fazemos muitas vezes, mas com antecipação. Há um versículo que eu queria que lessem, que está no capítulo 14, versículo 3 e o 4. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra e o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Vejam só. O Faraó depara-se com os filhos de Israel encurralados. Lá está, no beco sem saída. E até deve ter pensado: mas que Deus é este? Um Deus que faz aquilo para os libertar e agora coloca-os no beco sem saída. Deus, obrigado, me daste ideias. Afinal, o Faraó pensou que de repente Deus tinha se enganado também. Porque não fazia sentido mesmo para o Faraó. Ele achou aquilo bom demais. Estão a imaginar, não é? Mas vejam, o que Deus disse: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Como é que é possível endurecer o coração, colocá-lo com a intenção de os perseguir, e de repente parece que há aqui uma história diferente? E serei glorificado. Deus estava a ver o que mais ninguém via. Deus age com antecipação nas nossas vidas. Os planos que Deus desenha para nós são planos que a curto prazo, e nós como homens só conseguimos ver dor. Mas Deus vê o que está depois. E muitas vezes as dificuldades e estar entre a espada e a parede permite que se abra uma janela que nós por enquanto não estamos a ver, que neste caso foi um caminho no meio do mar, mas podia ser um túnel no meio das montanhas, ok? Podia ser um caminho esplendoroso, um oásis no meio do deserto. Eu não sei, havia 3 caminhos: montanhas, mar e deserto. Se Deus dissesse na Bíblia que Deus abriu um túnel, tipo do Marão, mas grande, ali no meio das montanhas, eu acreditava, porque Deus tem poder para isso. Deus podia abrir um caminho no mar, e já vamos ver alguma coisa sobre isso, e Deus fez, mas podia escolher outro caminho qualquer. Mas o mais importante é que no meio da dificuldade, Deus jogou com antecipação. Nada daquilo foi feito em cima do joelho. Tudo aquilo foi feito com antecipação. Deus sabia que ia ser glorificado ali.
E isto que sirva de consolo para nós. Primeiro, as dificuldades têm uma lógica. E segundo, tudo aquilo que nasce da nossa vida foi já pensado por Deus. Deus sabia, escolheu, preparou e tudo passou pela peneira do próprio Deus. Isso é importante, porque faz-nos ter a certeza que Deus está a cuidar de nós. Mas vemos mais. Nós vemos que, e deixem-me agora ser um bocadinho advogado de defesa do povo de Israel. Muitas vezes nós temos a tendência para criticá-los. Bolas. Como é que é possível com tantas pragas e com tantos milagres no Egito, agora de repente tenham agido como agiram? E eu leio o versículo 10 e 11 do 14, que diz assim: E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram, não é pouco, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que não morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito, do género. Eu tinha ficado bem melhor como escravo lá, mas porquê que me trouxeste para aqui? Eu tinha ficado bem melhor no passado. Deixem-me de ser advogado de defesa do povo de Israel também. Em primeiro lugar, nós lemos, não vamos ler, mas no capítulo 12 e versículo 38, que com o povo de Israel a sair do Egito subiram uma multidão de muita gente de muitas nações. Para já, aquilo não era só o povo de Israel. E, portanto, havia ali mistura de muita gente, que podia também ser muito mais propensa a não confiar devidamente no Deus de Israel. Isto é um primeiro fator de defesa. Segundo, não tinham Bíblias para buscar apoio. Parece muito óbvio, mas também é verdade. Nós hoje temos uma Bíblia. Eles não tinham Bíblias para buscar apoio. E se para nós é uma mais-valia, não podemos considerar uma mais-valia não a ter. Era uma menos-valia. Depois, como escravos que eram, eles viveram sempre aterrorizados por Faraó. Eles tinham uma ideia do que é que Faraó lhes poderia fazer a ele e aos filhos. Eu, se calhar, no lugar deles, também temia muito. Depois, Israel agiu como nós muitas vezes agimos. Ou seja, perante as dificuldades, nós tiramos os olhos de Deus e concentramos nos problemas. É ou não é verdade? Tiramos os olhos de Deus e concentramos nos problemas. E sabemos que Deus é grande, sabemos que Deus é poderoso, mas os problemas tornam-se sempre grandes demais. E, finalmente, este povo acreditou que Moisés os poderia libertar. Mas, perante este problema, não acreditou que Deus os poderia salvar. Deixem-me dizer-vos que nós, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, acreditamos que Deus nos pode salvar dos nossos pecados. Mas no dia-a-dia, por que razão, perante problemas do dia-a-dia, não acreditamos que o mesmo Senhor nos pode ajudar? Somos exatamente feitos da mesma massa. Não criticamos o povo de Israel, porque nós, no lugar deles, faríamos exatamente o mesmo. E esta é a primeira coisa que eu queria destacar. E queria-vos contar aqui uma história que se passou na China, há 50 anos atrás. Uma missionária chamada Gladys Aylward, quando os japoneses invadiram a China, invadiram Yancheng, que era a cidade onde ela tinha uma missão com órfãos, com mais de 100 órfãos, ela foi obrigada a sair de Yancheng e ir para uma zona da China livre de japoneses. Mas isso implicava passar pelas montanhas. E ela entrou em desespero. Literalmente, uma adolescente de 13 anos, encontrou-a a chorar no caminho para as montanhas. E disse-lhe assim, isto disse: mas por que estás a chorar? Lembra-te da história de Moisés, a criança para ela. Lembra-te da história de Moisés quando estava encurralada, dizia a criança para ela. E aquela grande mulher, porque era uma pessoa que se dedica à obra do Senhor desta forma, desculpem, mas tem que ter este adjetivo, é uma grande mulher. Eu não gosto de fazer este tipo de adjetivos, mas neste caso era uma grande mulher. E mesmo as grandes mulheres e os grandes homens têm os seus momentos de fraqueza. Mesmo esses. E ela assim: mas eu não sou Moisés. E a resposta da criança: mas o Deus é o mesmo. E esta resposta, depois mais tarde na biografia desta mulher, foi como se fosse um dínamo que a ajudou a enfrentar as montanhas e conseguiu libertar aquelas 100 crianças. E passaram no meio daquelas montanhas e ficaram todas livres. Mas o que lhes deu força foi as palavras daquela criança e o facto de ela ter percebido que tudo bem, eu não sou Moisés, mas o Deus que estava lá no Mar Vermelho é o mesmo que está hoje aqui na Quinta do Conde, em Lisboa, onde seja. É o mesmo Deus. Terceira característica dos planos de Deus: não são lógicos, são feitos sempre com antecipação e não precisam da nossa ajuda, mas precisam de uma coisa da nossa parte, da nossa obediência. Não precisam de mais, precisam apenas da nossa obediência. No versículo 13 do 14, nós lemos assim: Moisés disse ao povo: não temais,
Estai quietos, vede o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. Nós temos aqui 4 instruções que Deus diz para Moisés dar ao povo. A primeira é, não temas. Não tenham medo. Não tenham medo. Segunda é, estejam quietos. Não façam nada. Terceira, vede. Observem. Não precisam de correr. Não precisam de andar a pegar nos vossas varas e lutar contra eles. Apenas desfrutem. Vejam. E numa tradução, algumas traduções inglesas acrescentam e dizem o seguinte: hold your peace, que é silêncio. E eu quero acrescentar este pormenor que é muito importante. Silêncio. E já vamos ver porquê. Perante situações como estas, nós tendemos a fazer tudo ao contrário. Ou seja, em vez de não ficarmos com medo, nós ficamos apavorados. Em vez de nós ficarmos quietos, nós estamos a correr feitos umas baratas tontas. Em vez de nós ficarmos a ver, nós queremos lutar. E em vez de nós ficarmos em silêncio, stand still, nós contamos a toda a gente, murmuramos a toda a gente, para que todos tenham pena de nós, do nosso problema. Mas não falamos sequer com Deus. O silêncio também não existe. Ou seja, tudo errado. Perante circunstâncias entre a espada e a parede, 4 dicas. Não ter medo, já vamos ver como é que não podemos não ter medo. Ficar quietos, observar e ficar em silêncio. Como é que isto se faz? Com uma grande ajuda de Deus. E já vamos ver que só mesmo por Ele, não é por nós. Mas se o fizermos, vamos desfrutar em grande medida do problema e transformar o problema a nosso favor. Agora, temos que estar em oração. Isso é essencial. É essencial. 4ª dica, a nível dos planos de Deus. Os planos de Deus não dependem, felizmente, das nossas possibilidades limitadas. Não dependem. Nós lemos no versículo 21 o seguinte: então Moisés estendeu a sua mão, e eu pergunto, a sua mão era especial? Não. Lembram-se quando Moisés foi escolhido por Deus, em que Deus disse: Moisés, tu és o escolhido. E eu? Porquê? E ele diz: o que é que tu tens na tua mão? E a pergunta que Deus faz hoje é: o que é que tu tens na tua mão? Moisés achava-se incapaz. E graças a Deus por isso. Porque mal do crente quer ser usado por Deus e que se acha capaz, está completamente incapacitado para poder servir. O primeiro passo para poder servir é alguém considerar-se incapaz para fazer isso mesmo. E mais, Deus usa o que temos na mão. Se é oração silenciosa, é isso. Se é capacidade de cantar, é isso. Se é ajudar o próximo, fazendo coisas que mais ninguém vê, é isso. Se é fazer o que for, é isso. O que é que tu tens na mão? Não é o que tu podes ver ter na mão. Não é o que tu já tiveste na mão. É o que tu tens na mão hoje. E é este Moisés, que se achava incapaz, que nem sabia falar, que ele próprio dizia que era gago, e que precisava de Arão para falar por ele, que chega ao pé do Mar Vermelho, que é este Moisés, que chega ao pé do Mar Vermelho, que estende a sua mão incapaz, que há um tempo atrás ele considerava incapaz para libertar o povo, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite e o mar tornou-se em seco. A pergunta que eu faço é: o milagre deveu-se às capacidades de Moisés? Não. Já vimos que ele próprio reconhecia que não as tinha. Então deveu-se às capacidades ilimitadas de Deus. Ou seja, os planos de Deus não dependem da minha capacidade nem da vossa, mas dependem sempre das capacidades ilimitadas de Deus. Segundo os entendidos da matéria, e isto é discutível, eu nem vou discutir, apenas foi o que eu tive a ler, eles eram aproximadamente, por geral, 3 milhões e meio, segundo se consta. Segundo se consta. E ponho aqui um ponto de interrogação, não sei, mas segundo se consta. E se aqueles 3 milhões e meio, e nós vamos passar durante uma noite, e segundo os entendidos, se fossem em fila de 2 a 2, aquilo dava 280 milhas de quilómetros e demoraria 38 dias para passar o mar. Só havia uma hipótese de aquela gente toda passar o mar numa só noite. Em vez de uma fila de 2, ter uma fila de 5 mil. E outra fila de 5 mil, e outra fila de 5 mil, e outra fila de 5 mil, e de 5 mil em 5 mil, todos eles, era possível passar o mar. Isto vai contra as ideias que se vê até em The National Geographic, segundo os últimos
comentários é que era uma abertura pequena. Não conhecem a Bíblia. Nem fizeram contas. Abertura pequena, por causa dos canaviais, por causa que houve não sei o quê e recuou um bocadinho. Um bocadinho. Aquilo passado tem que ser uma abertura gigantesca. Senão é impossível passar durante uma noite. E isto ainda exalta mais, ainda destaca mais o milagre do próprio Deus. Isto ainda destaca ainda mais o milagre do próprio Deus. Conclusões. Temos aqui várias, mas vou ser breve. Primeira conclusão. O povo, e vamos fazer aqui agora uma análise sobre o que já ouvimos. O povo, quando se parou com os egípcios lá a correr atrás deles, ficou com medo e começou a recordar o passado. O primeiro erro que nós fazemos, eu peço que nenhum de nós faça quando estamos numa situação destas, é recordar o passado. Esqueçam o passado. O que lá foi, lá foi. Não vale a pena pensar que atrás era melhor. Vai mudar o presente? De repente, por estarmos a chorar pelo passado, de repente o mar vai se abrir? Não. Nada. Só vamos ficar piores. Portanto, esqueçam o passado. Segundo, nós lemos não temas. E a palavra não temas em inglês, o medo, é fear em inglês. E uma vez eu li e nunca mais me esqueci. Fear, as iniciais de fear, dá uma boa classificação de medo. Fear é false evidence appearing real. São falsas evidências que parecem reais. E isto geralmente absorve o nosso medo. A maior parte do nosso medo é sobre coisas que, na maior parte dos casos, nem são motivos para ter medo. Falsas evidências que parecem reais. Fear. Neste caso, aquele povo tinha motivos para ter medo com um Deus daqueles. Nós temos motivos para ter medo quando estamos entre a espada e a parede? Não, não temos. Deus não nos deu o espírito de temor, mas deu-nos o espírito de poder, fortaleza. Ou seja, e vemos isso em 2 Epístola a Timóteo 1,7. Nós não fomos feitos para ter medo, pela graça de Deus. Nós fomos feitos e estamos aqui para estarmos seguros, mesmo quando estamos entre a espada e a parede. Moisés disse para estar quietos. Para estar quietos. Há um versículo que eu queria citar sobre isto e que diz assim, ouçam só, por favor, Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor, isto para mostrar que o estar quieto muitas vezes é um automático carregador de fé. O facto de nós estarmos quietos e darmos o primeiro passo, porque é preciso ter algum passo, temos de dar o primeiro passo. Mas a partir daí, quanto mais nós alimentarmos a quietude, mais paz vamos sentindo. E há um versículo que explica isso. Os que esperam no Senhor, os que estão quietos, renovarão o quê? As suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Eu só vejo aqui a ação. 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 Porquê? Por estar a correr, por estar mexido, por estar quieto. E é esta a força que vem da quietude. E isto é algo importante quando estamos numa situação como esta. Estar quietos. Em oração, mas estar quietos. Nós perante situações de beco sem saída, dizemos sempre, é impossível. E nós lemos em Mateus 19, 26, todas as coisas me são possíveis. Nós costumamos dizer, estou muito cansado. E a Bíblia diz, dar-te-ei descanso. Mateus 11, 28. Nós dizemos, ninguém me ama. E a Bíblia diz, eu te amo. João 3, 16. Nós dizemos, ninguém vai cuidar de mim agora. E a Bíblia diz, eu cuido de ti. 1 Epístola de Pedro 5, 7. Nós dizemos, eu não consigo avançar. E a Bíblia diz, a minha graça é suficiente. 2 Coríntios 12, 9. Nós dizemos, eu não sei qual é o caminho. A Bíblia diz, eu guiar-te-ei no teu caminho. Provérbios 3, 6. Nós dizemos, eu simplesmente não consigo. A Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Nós dizemos, eu não tenho dinheiro para resolver este assunto. E a Bíblia diz, eu supro todas as tuas necessidades. Filipenses 4, 6. Para terminar, uma pequena história. A história do burro. Uma vez um burro caiu dentro de um buraco. Isto aconteceu. Foi nos Estados Unidos. Lá acontece tudo também. E o burro caiu naquele buraco e tentaram tirar o burro de lá e nunca mais conseguiram tirar o burro de lá. Então pensaram, vamos ter que matar aqui o burro, porque o burro não é possível. Então começaram com muita tristeza para o dono a mandar terra para cima do burro. Então, o burro começava a levar terra em cima da cabeça e eles até mandavam a terra e nem olhavam muito. E o que é certo é que aos poucos o burro estava a aproveitar a terra para subir.
esperto, começou a desviar-se e a terra ia galgando. E passado um pouco, não é que o burro estava outra vez a fazer o trabalho dele no campo. Irmãos, isto é uma história muito simples, mas eu gosto da história simples porque todos percebem. Nós muitas vezes podemos estar como o burro, num buraco. E mais, podemos ter alguém que nos quer fazer mal e que nos quer ainda pisar mais quando estamos no buraco. Estás ali, mas agora vou-te matar, agora vou-te destruir, agora vou-te espezinhar. Façamos como o burro. Usemos aquilo que os outros querem nos fazer para destruir, para nós galgarmos e sairmos de lá por cima. Com Deus nós podemos. Que o Senhor nos abençoe.